E saindo do exército, eu fui fazer educação física. Estudei Cara, educação física quanta coisa diferente entre si, né. 4 períodos, tranquei porque eu não queria ser professor de educação física. Uhum, Eu fiz educação física porque eu achei que eu gostava de educação física. Quando tá. eu comecei a estudar educação física, eu descobri que eu ia ter que ensinar educação física. Aí você Eu falou: falei: "Puta". "Porra, eu não quero fazer essa merda. Eu não quero ensinar ninguém, velho. Eu Uhum, quero fazer outra coisa". uhum. E aí, o que que você faz quando você não sabe o que você quer fazer da vida? Administração de empresa. Por quê? Porque Bem um dia geral. você pode ter uma empresa, e aí você sabe administrar a sua empresa. E aí você cai nessa lorota e acaba estudando isso. Então foi o que aconteceu comigo. E fiz estágios em vários lugares, fiz estágio em hospital universitário, fiz estágio em um monte de lugar, e eu estava Aham. trabalhando com contabilidade quando apareceu a primeira oportunidade de eu fazer narração de games. Caraca. Trabalhava no escritório de contabilidade, Aham. eu fazia o atendimento e também estava fazendo a automação do escritório com software de automação, então eu estava fazendo as 2 coisas, né, eu atendia o público enquanto não tinha ninguém para atender, eu estava automatizando os processos. Uhum, uhum. E aí surgiu a primeira oportunidade de narrar o jogo, por quê? Porque enquanto isso tudo estava acontecendo, eu também era jogador de World of Warcraft. Tá. E eu fui um jogador hardcore de World of Warcraft aqui no Brasil, Ranqueado. ranqueado, jogava o BG do World of Warcraft, né, o Battlegrounds do jogo, Uhum. tem uma história de, eh, 10 contra 10, e eu era um dos melhores xamãs da América Latina. E Caraca, que aí, da hora. um dia, teve um convite para poder fazer uma narração, e eu comecei a fazer conteúdo pra internet, falando de xamã, falando de PVP junto com a galera do PVP Lab, Uhum. que hoje é do Jiraya, né, que foi ele que criou, mas eu estava junto com ele. E aí o primeiro convite veio porque as pessoas sabiam que eu entendia de PVP Uhum. e ia ter uma transmissão oficial, Então foi no que próprio Warcraft, acabou né, que você estreou. sim, teve a BlizzCon em 2014, a primeira BlizzCon narrada em português dos jogos da Blizzard, Uhum. e eu fui convidado para poder fazer a narração do WoW. E naquela época eu até neguei o convite, a primeira vez, o Aham, Iteres me convidou, lembro aham. disso até hoje, agradeço ele sempre, ele mudou minha vida. Eu neguei e depois aceitei, falei: "Cara, ninguém nunca fez, não tem como os caras me comparar com porra Bom nenhuma, então eu vou ponto, aceitar", bom ponto. BlizzCon né. 1, ninguém tinha feito a 0, então, É, porra. então eu vou aceitar e eu vou. E aí eu fiz, cara, quando eu fiz eu me apaixonei, falei: "Mano, essa parada, finalmente eu achei alguma coisa que eu Uhum. quero fazer pra vida. Se um dia, eu conseguir viver disso, eu vou ser um cara feliz". Caralho, E que da hora. aí, em 2014, eu fiz a narração em novembro, Uhum, voltei para Juiz de Fora, eu tive que ir para São Paulo fazer isso. Eu uhum. fui, voltei para Juiz de Fora, decidi que eu ia fazer aquilo pra vida, velho. E aí eu comecei a estudar teatro, eu fui fazer pesquisar o que que era narração de verdade, entender um pouco de como as coisas eram feitas, Uhum. e aí de lá pra cá, as coisas aconteceram na narração. Então, esse era o Neves de antes, naquela BlizzCon de 2014, o Neves decidiu que ia fazer isso para o resto da vida. E aí de lá pra cá tem história. Uhum. E como foi esse primeiro evento que você narrou? Foi presencial ou ele era virtual? Foi presencial? Foi BlizzCon? presencial, não Tá. tinha narração Era virtual, tudo presencial mesmo. Uhum. eh, foi É presencial, que eu eu tô tive acostumado que também vir com pra São pandemia, Paulo. né, então assim, né, pra mim tudo é virtual hoje em dia, né, depois eu falo: "Não, É, existiu um mundo antes que as coisas eram presenciais", né, se a raciocinar um gente pouco, né. até tinha as coisas, Aham. virtuais, só que não era tanto quanto. O esporte estava começando a acontecer e era muito, destacado, era muito legal se você tivesse num estúdio. Uhum, Foi o que uhum, o Pedroca do StarCraft junto com o Beto Venturelli, eles criaram o Viu Studio e pegaram essa responsabilidade de transmitir a uhum, BlizzCon em português e convidaram os narradores que tinham espalhado pelo Brasil todo para fazer os jogos da Blizzard. uhum, E eu fui um dos narradores que fui até São Paulo, que vim até São Paulo, porque eu estou em uhum. São Paulo hoje, e vim até São Paulo para poder fazer a transmissão. E como que Então foi eu tive que essa viajar. sensação nesse primeiro evento, assim? Você já estava esperando que você ia narrar, você não tinha experiência nenhuma com isso? Você só É, eu tinha não tinha vontade ou eu você tinha nem feito imaginava isso que você uma vez ia fazer? eu falava de do PVP do WoW por conta dos podcasts, por conta Ah, das tá. lives do PVP Beleza. Lab, né. Uhum, Mas eu uhum, nunca tinha feito uma narração mesmo assim, não sei se a minha narração era legal. O que eu fazia era,
eu jogava PVP e depois narrava o meu jogo e botava no YouTube. E aí eu tenho um Sim. vídeo de 10 anos aí que eu tô lá jogando PVP e narrando o meu próprio game, sabe. Uhum. Mas isso sem intenção nenhuma de narrar campeonato nenhum. Eu fazia isso porque eu pensava assim: "Pô, só assistir eu jogando deve ser chato, então eu vou narrar, para as É, pessoas ver e ouvir, né, enquanto o que que eu tô fazendo". sim. E aí eu fazia. Eu botava isso no YouTube, eles viram e convidaram pra eu narrar o campeonato. Caramba, e ficou muito nervoso primeira vez? Muito, muito nervoso. Até hoje eu ainda sinto um frio na barriga e ainda bem que eu sinto frio na Sim. barriga quando eu Não vou se fazer uma acomoda, né? narração. Eu acho que, eh, coloquei na minha cabeça que a minha melhor narração é sempre a última que eu fiz e a mais importante é a próxima que vem, sabe. Bela filosofia. Então, eh, eu sempre acho que a próxima é a mais importante, então por isso sempre tem esse frio na barriga e essa preparação que precisa acontecer, que precisa existir. Isso sempre me deixa com frio na barriga. Mas a primeira vez foi, cara, foi meio que eu não sei direito o que eu tô fazendo, eu vou fazer Uhum, aqui. uhum. E a Na galera raça. gostou muito, né, a galera gostou muito, o feedback foi muito legal, a gente se divertiu. Eu me apaixonei pelo que eu estava fazendo, mesmo sem saber direito o que eu estava fazendo. Uhum. E aí, quando eu voltei pra Juiz de Fora, eu voltei com a sensação de que eu tinha tido o meu melhor final de semana da minha vida. E aí eu falei: "Cara, Quero repetir porra, isso aí, né, quero ter eu esse quero sentimento ter de eu novo. quero ter vários melhores finais de semana na minha vida, sério. Uhum. Eu quero fazer isso para o resto da vida". E aí, foi depois dessa primeira narração. Tem muita história engraçada, tem muita gente que fez isso pela primeira vez nesse dia, Aham. tem história desse dia que é contada, de todo mundo que estava ali envolvido. Tem uma que é muito engraçada que é o seguinte: Diga. a gente veio para o estúdio, essa eu vou ter que contar aqui, porque já que eu tenho a chance de contar, a gente veio para o estúdio, eu e mais uma porrada de caster, devia ter uns 12 Caralho. narradores. Porque tinha Heroes of the Storm, Ah, tá. tinha StarCraft, tinha Hearthstone e tinha World of Warcraft com casting durante o final de semana inteiro. E a galera foi convidada e veio para São Paulo. Uhum. Só que na hora da gente ir dormir, a gente ia dormir no motel que tinha próximo do estúdio, né. Tá. Aham, aham. Então, ok, não tem problema nenhum, era início de tudo, vamos para o Sim. motel, vou dormir no motel, dá pra tomar um banho, dá pra dormir de boa. Uhum. Só que chega aquele monte de homem no motel Acharam que era o e a suruba. atendente e a atendente estava na porta, né, a atendente já tal e tal, aí a galera clica e fala: "Ah, a gente precisa de quartos pra poder dormir". Aí teve um desgraçado no fundo que gritou: "Não, é suruba". Com certeza, né. Sempre ia ter um. Aí já viu, né. Tinha mais de 12 homens na porta do motel gritando: "Suruba, suruba, suruba", e a mulher não queria deixar a gente entrar pra Ela achou que vocês iam dormir. destruir o quarto. Chegou um casal de carro, parou assim, a mulher arregalou o olho e falou: E foi "Quê? fora. Esses caras estão gritando suruba e pulando na porta do motel". E aí a mulher o carro deu ré, foi embora, a mulher não queria deixar a gente entrar pra dormir, a gente precisava dormir, pedimos desculpa, que a gente estava zoando, que era um evento, que a gente precisava descansar, e quase que a gente teve que dormir na rua, porque a gente ficou gritando suruba na porta do motel numa sexta-feira à noite. Então você imagina que merda que aconteceu e no final das contas deu, a gente conseguiu entrar, tinha quarto suficiente pra galera poder dormir. Mas, cara, foi muito engraçado esse dia, muito engraçado. Foi tão engraçado que no segundo dia eu fiquei com vergonha, pô. Mineiro, vim de Juiz de Todo Fora, primeira contido, vez, né, tô em São tímido. Paulo, uma vergonha do caralho. No segundo dia, eu nem quis ir lá no motel, eu dormi dentro do estúdio, no chão do estúdio, lá em cima das almofadas, pedi um Não queria cobertor. encarar mais a moça da recepção. Não, eu falei: "Eu não vou lá naquele lugar de novo não, vocês me desculpem, mas eu vou ficar aqui mesmo, tá gente? Eu vou deitar aqui no cantinho aqui", coloquei 2 almofada, peguei um cobertor, enrolei e deitei lá no cantinho do estúdio e dormi lá mesmo, mas tinha o rolê da suruba ficou marcado, quem estava lá lembra disso até hoje. Foi divertido. E, cara, essa foi a primeira vez que eu narrei, primeira vez que eu participei Uhum, de um evento, uhum. primeira vez que foi um momento em que eu me apaixonei pela situação e pela paixão de todo mundo, sabe, envolvido. Aquilo é